Sim, Amadeu, logo após a reunião na residência oficial aqui das casas do Congresso Nacional, Fernando Haddad disse que a situação do governo federal é delicada e que no momento não estava ali para decidir uma revogação desse decreto do aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e explicou toda a situação fiscal do país e vive o risco de ter que cortar mais 20 bilhões de reais do orçamento para cumprir a meta do déficit fiscal. Vamos ver o que o ministro disse. Expliquei também as consequências disso em caso de não aceitação da medida. Né? O que acarretaria em termos de contingenciamento adicional. Então, nós ficaremos num patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública do Estado brasileiro. Os dois presidentes manifestaram uma preocupação muito grande com a restrição e falei dos problemas constitucionais, falei da questão regulatória e falei de uma agenda estrutural. Eu não vim discutir a revogação, porque eu expliquei que em 25 nós temos uma certa dificuldade em virtude do fato de que existe toda uma normas constitucionais que obrigam a observação de noventena, anualidade. Expliquei o problema de curto prazo que nós temos, mas falei que é absolutamente possível pensar numa agenda estruturante que tivesse pertinência o Congresso se debruçar. Bom, então o ministro da Fazenda saiu dessa reunião com o compromisso de estudar uma outra possibilidade que não seja o aumento do IOF. Mas, nos bastidores, o governo atua para manter o decreto nesse ano e, em seguida, a partir de 2026, rever outras alternativas. O líder do governo aqui no Congresso, Randolfo Rodrigues, disse que caso o Congresso derrube esse decreto, a máquina pública não teria como funcionar. Randolfo, vamos lá. Efetivamente, o ministro da Fazenda disse qual é a consequência se não tiver uma medida fiscal. Uma emenda parlamentar. Não, a consequência é para o Brasil, não é só para a emenda parlamentar, é para o Brasil. A consequência é o shutdown, é o colapso das ações de governo, incluindo o Congresso e tudo. Tem alternativas? Vamos debater sobre alternativas, então vamos nos debruçar sobre elas. O que está em jogo, 20 bilhões... Ranieri, só para deixar claro, o que está em jogo aí, 20 bilhões de reais do orçamento desse ano. Se tirar, tira 20 bilhões. E aí o governo, nas palavras do líder, para. E aí não tem de onde tirar. Está nas mãos do Congresso. Nas mãos do Congresso, assim. Se o Congresso... Porque a tendência até hoje de manhã é derrubar. A vontade lá é derrubar. E aí esses 20 bilhões param o governo. Mas a manchete da Ranieri, olha aí, ó, é o